Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Este é mais uma palestra do primeiro ciclo de seminários voltados ao planejamento em sílico, aos métodos em sílico aplicados ao planejamento em fármacos, tendo como abordagem os 10 anos do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular na UFBA. A ideia desse evento era justamente estreitar os laços entre os diversos grupos de pesquisa que trabalham no tema planejamento em sílico de fármacos. E esses seminários visam justamente trazer essas diferentes vertentes de acordo com o olhar de diversos especialistas. Hoje, nossa palestra será intitulada QSAR aplicada ao planejamento de fármacos e será ministrada pela professora Magali Albuquerque. De acordo com o currículo Lattes, a professora Magali Albuquerque ela tem graduação em farmácia, habilitação em farmácia industrial pela Faculdade de Farmácia da UFRJ. Ela tem mestrado e doutorado em Química Orgânica pelo Instituto de Química da UFRJ e fez doutorado sanduíche na Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos. Ela é docente DE do Instituto de Química da UFRJ desde 1998 e tem experiência em Química Orgânica, Química Medicinal, Química de Fármacos, com ênfase em modelagem molecular de fármacos, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem molecular, QSR 3D, QSR 4D, mapa farmacofórico e análise conformacional. Então, nós damos as boas-vindas à professora Magali Albuquerque. Queria relembrar que ela foi também minha orientadora durante o mestrado, então eu posso, com alegria, fazer uma lembrança que em 2004, quando jovem, cheguei ao UFRJ, cheio de ideias e ideais, e aí a professora Magali, com certeza, com sua paciência, com seu discernimento, deu um direcionamento para a minha carreira científica. E agora é um prazer tê-la aqui conosco como fruto desse resultado que foi desenvolvido lá no ano de 2004, 2005 e 2006, e com certeza poder ouvi-la a respeito dos métodos de QSAR vai ser um grande aprendizado para cada um de nós. Professora Magali, muito obrigado por ter abrigado esse momento de ideias, por ter me ajudado a conduzir nesse caminho científico. E agora, então, eu deixo a palavra contigo. Uma boa palestra, eu vou estar à disposição aqui se precisar de alguma intervenção. E aí, aqueles que já estão conosco aqui podem participar pelo chat. Ao final da palestra da professora Magali, a gente pode debater e discutir algumas perguntas. Boa palestra, professora. Muito obrigado por ter aceito o convite. E se precisar de alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Obrigada, Samuel, pelo convite. Eu vou compartilhar aqui. Eu compartilho a tela inteira ou uma janela? Eu não estou acostumada muito com o Google Meet. Isso, você pode compartilhar, se você preferir a apresentação, clica nesse quadradinho que tem uma seta para cima, e se você já tiver a apresentação, ele pode compartilhar a apresentação. Aí, durante a apresentação, a gente vê o seu slide e o mouse, e aí eu acompanho mesmo o chat, porque para a gente não ter intervenção. Aí, só no final, a gente retorna para poder discutir alguma coisa. Nós já estamos vendo aqui os seus slides. Está em tela inteira? Isso, tela inteira. Se você quiser clicar em ocultar aqui nessa barrinha de baixo, só para ela sumir da nossa visualização. Ótimo. Então, boa palestra, professora. Obrigado pelo convite. Então, gostaria de agradecer novamente ao convite do Samuel, né? Atualmente professor da Faculdade de Farmácia, né, da Universidade Federal da Bahia, e coordenador aí do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular, né? Eu peguei aí o símbolo do laboratório na internet e o símbolo que vocês fizeram para a apresentação, para colocar aqui nessa apresentação e marcar a apresentação, tá? Então, aí essa palestra é sobre QSAR aplicado ao planejamento de fármacos. Eu sou professora do Instituto de Química da UFRJ, fico lotada no Departamento de Química Orgânica da UFRJ, no Instituto de Química, né? Quando eu entrei lá em 1998 até hoje, como docente, na qualidade de docente. E eu fico localizado no laboratório, na parte de pesquisa, né, no laboratório de modelagem molecular, que a gente chama de LabMol. Tá?
Aí tem, quem quiser mais algum detalhe sobre o trabalho desenvolvido, tem o link para o CV Lattes, né? Eu tenho um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, que é denominado de modelagem molecular de fármacos, MOD-MOLFAR, também vocês podem consultar. O ano de formação é 1998, que foi o ano que eu entrei como docente na UFRJ. Eu vou pular essa parte de formação acadêmica e titulação, o Samuel já fez a gentileza de fazer a minha apresentação, mas só destacar, né, como a minha graduação foi em farmácia, né, depois, e eu gostei muito da área de química orgânica especificamente, eu acabei fazendo tanto mestrado quanto doutorado na área de química orgânica, né, sendo que especificamente, né, trabalhando com o professor Ricardo Bica, de Alencastro, na área de modelagem molecular, aplicando a fármacos, né, em função da minha formação em farmácia. Tá? Então, tanto o mestrado quanto o doutorado foram nessa área. Eu sou docente permanente do programa de pós-graduação em Química do Instituto de Química da UFRJ, onde tem os cursos de mestrado e doutorado em Química atualmente. Tá? Na época, quando eu fiz mestrado e doutorado, os programas eram separados, e eu fiz mestrado em Química Orgânica e depois doutorado em Química Orgânica. Atualmente, os programas se juntaram e é programa de pós-graduação em Química, e é onde eu sou docente permanente, né, sendo que a minha área lá de pesquisa é Química Medicinal e Modelagem Molecular. Tá? Sempre aplicando aí a fármacos. Então, a primeira orientação foi em 2002, né, eu entrei em 98, né, mas a primeira conclusão, aí, no caso, foi uma tese de doutorado, foi da Nelilma Romero, vocês devem conhecer. Ela atualmente também é professora da UFRJ. Né? O Samuel, né, finalizou o mestrado em 2006, tá? Entre outros formandos, aí, tanto de mestrado quanto de doutorado, do próprio programa do Instituto de Química de pós-graduação, mas também tenho colaborações com o programa de pós-graduação, né, de farmácia. Aí é só um slide para mostrar aí um slide de divulgação, né, de divulgação científica. Foi uma revista de 1981, a Discover Magazine, né, falando aí sobre... foi uma das primeiras reportagens, né, não é um periódico, né, é uma revista de divulgação científica, falando aí do começo do desenho de fármacos por computador. Tá? Então, tem a imagem, esse aqui é o link da imagem da revista, e aqui é o artigo, né, dessa revista, que foi escrito por uma professora, né, de divulgação científica do MIT. Né? E, né, é uma entrevista também, né? Ela entrevista alguns pesquisadores da época, um deles é o Peter Gand, que trabalhava na Merck, né? E que ele falava, né, que por mais que a gente tenha uma figura, uma imagem bonita, né, na tela do computador, né, só quando a gente testar um fármaco foi planejado, seja por qual técnica for, né, incluindo aí QSR, só quando a gente fizer o teste é que a gente vai saber, né, se ele vai realmente funcionar ou não. Tá? Um outro pesquisador, que é o Robert Langridge, né, fala também uma coisa importante aí nessa entrevista, que o mais importante aí, né, porque a gente às vezes fica muito, quem trabalha nessa área de modelagem molecular, incluindo o QSR, né, trabalha muito com computador, mas a gente tem que lembrar que o que mais importa é a pessoa que está sentada ali em frente à tela do computador. Então, o computador tem programas que a gente vai utilizar, mas a pessoa, né, o pesquisador, né, que está usando aquelas ferramentas,
é a pessoa mais importante naquele trabalho. Tá? Então, a gente não pode deixar tudo, né, ou imaginar que o computador vai fazer tudo. Tá? Isso em modelagem molecular, e se aplica a QSAR também, que é uma parte aí da modelagem molecular. Fazendo uma pesquisa rápida no Science Finder, só pela termo QSAR, do ano de 2000 a 2020, eu não quis ver antes, né? O termo exato, só que QSAR, às vezes não se usa sigla, né? se usa por extenso, né? A gente vê que o número de publicações, né, por ano, né, desde 2000 até 2020, é relativamente alto. Tá? Em 2008, por exemplo, foram 1.774 publicações que continham esse termo, tá? E nesse ano foi publicado um artigo tentando, né, que dava a entender, né, que o QSR estava morto. Aí falava assim, QSR é morto ou vivo, né, dead or alive. Na realidade, ele estava falando de muitos trabalhos que eram publicados e de problemas que podiam ser encontrados nesse trabalho em relação ao método de QSR, né, de como é conduzido esse método. Né. Em 2020, né, já tem um artigo de revisão falando de QSR sem fronteiras, né, falando aí do QSR unido aí a várias técnicas de inteligência artificial. Tá? Então, a gente tem aí, né, um panorama aí do QSAR, né, nesses últimos 20 anos. Tá? Então, são 2 artigos aí, né? Apesar dele falar que morto ou vivo, né, na realidade, o QSAR está vivo, como a gente pode ver aí, né, pelo número de publicações. Bom, o que é essa sigla aí? Ela vem do inglês, né, fala Quantitative Structure Activity Relationship, correlação quantitativa estrutura-atividade. Né? Antes de ter o termo quantitativo, a gente já tinha correlações entre estrutura química e atividade biológica. Tá? Muitas vezes aparece a sigla que é SPR também, que é Property. Tá? Então, além de estrutura, atividade, também pode ter propriedade, atividade. Mas tudo aí está dentro do mesmo tipo de técnica que a gente chama que é SAR, tá? Que é justamente tentar correlacionar o que é mais importante, né, é tentar correlacionar a variação da atividade biológica como uma função, né, da variação de propriedades ou descritores moleculares. Tá? Então, o que é mais importante o que a gente está correlacionando é a variação dessa atividade biológica com a variação de uma propriedade ou um descritor. A gente não correlaciona a atividade em si com uma propriedade ou descritor, mas sim a variação tanto da atividade ou resposta biológica com a variação das propriedades. Então, essencialmente, né, e usa técnicas estatísticas para fazer essa correlação. Tá? Aí, dando um panorama aí da importância da modelagem molecular, incluindo aí o QSAR, né? E a importância de quem trabalha na área de modelagem molecular ter contato com outras áreas, como, por exemplo, produtos naturais e síntese orgânica, que são as fontes das substâncias com as quais nós fazemos os estudos de modelagem molecular e QSAR. Então, independente da fonte natural ou a partir de síntese, a gente precisa de uma estrutura química definida, né, identificada, para poder ser feito um ensaio biológico, né, com essa substância e também para a gente poder fazer o estudo de modelagem molecular e QSAR. Tá? Então, a gente precisa de uma estrutura química independente da fonte dela. Então, quem trabalha na área de modelagem molecular e QSAR tem que conseguir conversar com essas outras áreas, né? Aqui, química orgânica, essencialmente, né? E aqui o pessoal da área de bioquímica, dos ensaios farmacológicos, né? Justamente para conseguir fazer
o estudo de correlação entre a estrutura química e a atividade biológica, utilizando técnicas computacionais. O QSR, assim como a modelagem molecular, ela está dentro, né, ela pode ser usada dentro do processo de descoberta de fármacos para tentar diminuir esse processo, né? Porque, em geral, o tempo gasto no processo de descoberta de um novo fármaco são cerca de 15 anos. Isso vai variar, né? Desde a identificação dos compostos protótipos, otimização desses compostos, ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos em seres humanos, fase 1, fase 2, fase 3, e em fase 4 também. Tá? Então, a modelagem molecular e os estudos QSR estão, em geral, aqui no início desse processo, tanto de identificação de compostos protótipos, como na parte de otimização desses compostos. Tá? E também em parte de ensaios pré-clínicos também, tentando substituir, por exemplo, alguns ensaios que são feitos em animais, por exemplo, ensaios de toxicidade, né? Então, a gente tem essa possibilidade. A gente começa, em geral, com um número grande de compostos que vai diminuindo até chegar a um fármaco que entra na fase de mercado. Esse processo de descoberta, né? Em geral, a gente consegue descobrir protótipos de fármacos. Tá? Dificilmente a gente chega a um fármaco né, por aquele diretamente num fármaco. A gente descobre protótipos de fármacos. Que podem ser descobertos por triagem randômica, usando alvos aleatórios, triagem direcionada a um alvo específico, triagem dos metabólitos de fármacos, né? E também em relação aos efeitos secundários observados no uso clínico de fármacos que já estão no mercado. E o planejamento, ou também chamado de abordagem racional, né? Em que a gente pode utilizar aí, como uma das ferramentas, a técnica de modelagem molecular, incluindo os estudos de QSR, que é relação estrutura-atividade. A gente precisa aí dos dados experimentais, que são os dados biológicos, para fazer um estudo de QSR. Tá? Entre esses ensaios, nós podemos ter ensaios in vivo, in vitro, etc. Tá? E aí, o que pode variar é o nível de organização. Né? Pode ser num modelo animal, cultura de célula, enzima isolada. Tá? Uma resposta biológica que a gente tem do modelo animal é diferente da resposta biológica que a gente vai ter numa cultura de célula ou de uma enzima, né, uma macromolécula alvo isolada. Tá? Quando a gente tem o ensaio, né, de uma enzima isolada, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de atividade intrínseca. Né? Essa resposta biológica não depende de propriedades farmacocinéticas, ela está diretamente relacionada à propriedade farmacodinâmica, que é a interação ligante-receptor. Quando a gente tem uma resposta biológica que utilizou um modelo animal, digamos que foi administrado via oral uma determinada substância, ele vai ter todo o processo, né, de absorção, distribuição, metabolização e excreção. Tá? Então, principalmente no processo de absorção, distribuição e metabolização, né, o que chega ao alvo biológico pode nem ser exatamente o que foi administrado por via oral. Tá? Então, essa resposta biológica aqui pode estar mascarada em função das propriedades farmacocinéticas da substância. Tá? Então, a gente tem que ter uma ideia de que tipo de resposta biológica nós temos na hora de selecionar ou montar, né, um experimento de modelagem molecular que use QSR, em que a gente vai precisar de dados biológicos e estruturas químicas. Tá? Os dados biológicos são essas respostas em que o nível de organização aqui, né, vai gerar diferentes respostas biológicas. Em geral, para estudos de QSR, se eu tenho uma resposta da macromolécula isolada, seria o ideal, porque eu tenho exatamente a propriedade farmacodinâmica, a interação do ligante com o receptor. Tá? Bom, aí a gente ainda tem também
a questão de toxicidade, que tem que ser levada em consideração, que é uma resposta biológica também. Tá? Então, em relação aos dados biológicos, a gente tem que entender qual ensaio, que tipo de ensaio ou resposta biológica nós estamos trabalhando. Em relação aos dados experimentais das estruturas dos ligandes, por exemplo, a gente pode conseguir estruturas tridimensionais de ligandes depositadas em bancos de dados, como o Cambridge Structural Database. Tá? Então, tem diversas estruturas de compostos orgânicos depositadas nesses bancos de dados. Se eu estou trabalhando com uma estrutura nova, então a gente pode montar uma estrutura nova num programa de modelagem molecular, mas a gente tem acesso também a estruturas tridimensionais depositadas em bancos de dados. Tá? Esse banco de dados de acesso, a gente consegue ter um acesso gratuito, a parte de pesquisa dele, né, de busca de estruturas, é pago, mas se a gente tiver pelo menos o nome do composto ou o código com o qual ele foi depositado, a gente consegue recuperar essa informação, né, da estrutura tridimensional dos ligandes. Tá? Então, esse banco de dados ele vai ter essencialmente moléculas orgânicas e também compostos organometálicos. A principal técnica aí em que essas estruturas são determinadas são difração de raio-x e difração de nêutrons, principalmente difração de raio-x. Tá? E o resultado são as coordenadas atômicas 3D para todos os átomos, com exceção dos átomos de hidrogênio, no caso da difração de raio-x. Temos dados experimentais para outras estruturas além de estruturas de moléculas pequenas. No caso de peptídeos e polissacarídeos e proteínas em geral, nós podemos ter acesso, né, no caso do que eles sejam alvo biológico, né, no Protein Data Bank, que é o PDB de acesso gratuito. Tem um banco de dados de ácidos nucleicos e também tem banco de dados de estruturas inorgânicas. Tá? Então, principalmente esse banco de dados aqui é bastante utilizado, né, porque a gente tem estudos de QSR que a gente chama dependentes do receptor, quer dizer, da macromolécula-alvo. Em relação às macromoléculas-alvo, né, dos fármacos, a gente tem aqui uma divisão, mais ou menos, né, em classes de macromoléculas, né? Por exemplo, cerca de 47% são enzimas, aqui proteínas receptores acoplados à proteína G, cerca de 30%, canais iônicos, 7%, receptores nucleares e enzimas, proteínas transportadoras, 8%, outros tipos de receptores de integrinas. Né? Então, se a gente observar, a grande parte aqui dos alvos são da classe das proteínas. Tá? Nós podemos ter ainda ácidos nucleicos como macromoléculas-alvo, tem 1% aqui mais ou menos, lipídios e polissacarídeos. Tá? Então, essencialmente, né, a grande parte aí dos alvos das macromoléculas que são alvos de fármacos são as proteínas. E entre as proteínas, as enzimas têm uma grande contribuição, e logo depois os receptores acoplados à proteína G. Gente, nós, nos estudos de modelagem molecular e QSR, nós classificamos esses estudos aí em função do conhecimento, da disponibilidade ou não da estrutura tridimensional da macromolécula-alvo. Tá? Se ela é conhecida, se ela é disponível, se a gente vai usar ou não. Tá? Porque dependendo do trabalho, a gente, mesmo que ela esteja disponível, pode ser que a gente não precise usar. Então, aqui como exemplo, né, eu tenho um ligante aqui que é a acetilpeptidatina, que é um inibidor da protease do HIV-1, né, o agente etiológico da AIDS. Ele é um peptídeo, né, e ele inibe o sítio catalítico dessa enzima. Tá? Aqui, para ilustrar, na realidade, né, esse inibidor já tem disponível a macromolécula, tá? E ela foi retirada do banco de dados PDB, Protein Data Bank, sob esse código aqui. Eu só omiti a estrutura do ligante não, da proteína,
né, da enzima, para mostrar aqui uma opção de trabalho em que a gente não usa a estrutura da macromolécula, só usa a estrutura do ligante. Ou porque a macromolécula não é conhecida, ou porque ela não está disponível, ou por razão do método que vai ser usado, não precisar da estrutura tridimensional da macromolécula-alvo. A gente chama esse tipo de abordagem direta, em inglês é Ligand-Based Drug Design. Quer dizer, são estudos que dependem apenas da estrutura do ligante. Aqui o ligante é um termo geral que serve para um substrato de uma enzima, inibidor de uma enzima, um agonista ou antagonista de um receptor, por exemplo. Tá? Por outro lado, se a estrutura tridimensional da macromolécula-alvo é conhecida e está disponível, a gente vai usar no trabalho, né, de relação estrutura-atividade, nós denominamos esse tipo de abordagem direta, no inglês vem Structure-Based Drug Design, tá? Que é um estudo que depende, em geral, do complexo ligante-macromolécula. Né? E aí, macromolécula pode ser uma enzima, um receptor, um canal iônico, etc. Tá? Bom, nos estudos de QSAR, né, o que a gente chama de abordagem indireta na modelagem molecular, a gente chama de estudo de QSAR independente da estrutura do receptor ou independente do receptor simplesmente. Tá? Em analogia ao termo abordagem direta, que é um termo que a gente usa mais na modelagem molecular, para QSAR especificamente, a gente chama de estudo de QSAR dependente da estrutura do receptor ou dependente do receptor. Tá? Mas a ideia é a mesma. Tá? A gente pode ter estudos de QSAR utilizando só as estruturas dos ligantes, tá? E podemos ter estudos de QSAR que dependem da estrutura do ligante, do complexo, na realidade, né? Da macromolécula com o ligante. Tá? E aí, como exemplo, a gente tem, por exemplo, estudos de CONFA, QSR4D receptor independente, aqui o QSR4D receptor dependente. Em termos de classificação, né, a gente usa muito uma descrição para a molécula. Né? Então, em termos de classificação dos descritores, da estrutura e das propriedades moleculares, nós podemos classificar em função da dimensão desses descritores em 1D, 2D e 3D. Os descritores 1D, né, eles codificam a composição química e propriedades físico-químicas. Então, por exemplo, fórmula molecular pode ser um descritor, massa molecular pode ser um descritor, né? A própria fórmula linear, né, da molécula. Aqui está um exemplo para a estrutura bem simples aqui do 2-aminoetanol. Tá? A notação Smiles, né, que é um tipo de notação linear, né, tem a INCH também, mas aqui a mais conhecida, né, Smiles Notation, que codifica, então, a estrutura 1D da molécula. A gente não precisa da estrutura 2D para ter esses tipos de descritores. No caso dos descritores 2D, eles codificam a topologia da estrutura química. Então, para extrair essas informações, né, esses descritores, a gente precisa, no mínimo, da estrutura 2D. Tá? Então, por exemplo, o grau de flexibilidade dessa estrutura aqui estaria relacionado essencialmente a 3 ângulos de torção. Tá? Então, a gente precisa saber o que a gente chama de conectividade, que átomo está ligado a que átomo aqui, para ter ideia do grau de flexibilidade. No caso de descritores tridimensionais, ou 3D, eles codificam propriedades moleculares tridimensionais. Por exemplo, volume, área superficial. Então, a gente precisa da estrutura tridimensional. Tá? Isso vale tanto para o ligante, isso, em geral é para o ligante, mas serve para a macromolécula também. Além disso, a gente pode classificar em função da origem desses descritores, como experimentais ou descritores calculados. Os experimentais, como, por exemplo, pão de fusão, pão de ebulição,
o coeficiente de partição octanol-água, que é o log de P, é o pKa do composto. Nesse caso, dos descritores experimentais, né, como o próprio nome diz, são propriedades obtidas experimentalmente. Elas são consequência da estrutura 3D do composto, e, no entanto, elas não podem ser obtidas para compostos idealizados. Em modelagem molecular, muitas vezes, a gente não tem, né, a estrutura ainda sintetizada. Tá? A gente quer predizer, a partir de um modelo de QSR, por exemplo, a estrutura de uma molécula idealizada, que não existe ainda. Se o modelo é dependente de um descritor experimental, a gente vai ter que sintetizar para poder medir. E assim meio que perde, né, o objetivo, né, do QSR, que seria o quê? A gente poder predizer para a atividade para um composto, né, que não foi sintetizado ainda. No caso dos descritores calculados, 1D, 2D ou 3D, né, a gente pode fazer uma divisão aqui. O 1D e 2D, eles podem ser calculados, né, para compostos que não existem, que não foram sintetizados. Mas eles não traduzem nenhuma informação da estrutura tridimensional. Enquanto que os descritores 3D, eles também podem ser calculados, né, para compostos que não foram sintetizados, e eles codificam a informação da estrutura tridimensional. Então, em termos de QSR, o ideal é que nós tivéssemos descritores tridimensionais. Por quê? A gente sabe, né, que muitos fármacos eles podem existir como um par de enantiômeros. Compostos orgânicos, em geral, podem existir como par de enantiômeros. E um pode ser ativo e o outro inativo. Um descritor 3D pode discriminar entre esses dois enantiômeros, né? No caso que eu tenha um estudo dependente do receptor. Né? Outro tipo de classificação é em relação à abrangência desses descritores. Né? A gente classifica como global, que é molecular, e local, que seria atômico. Tá? Um descritor global, ele é relativo como, ou molecular, né? É um descritor que ele é extraído da molécula como um todo. Tá? Então, por exemplo, o volume molecular é um valor único que descreve o volume da molécula como um todo. O coeficiente de partição octanol-água, né, que pode ser calculado, mas pode ser obtido experimentalmente. Experimental, é da molécula como um todo. Tá? Por outro lado, nós temos descritores locais, que seriam ou atômicos ou grupos de átomos. Tá? Então, eles são relativos, vão ser obtidos a partir de um átomo ou grupos de átomos. Por exemplo, quando a gente calcula cargas atômicas parciais, então é para cada átomo. Ou volumes de interseção local, pode ser para um grupo de átomos ou para cada átomo. Tá? Então, tem a abrangência do descritor, que vai descrever a molécula como um todo, ou um descritor local. Com isso, a gente pode dividir aí, em relação à dimensão desses descritores, né, o QSR, em várias dimensões. Tá? 1D e 2D, em geral, são classificados como estudos de QSR clássico. Tá? Eles não dependem da estrutura do receptor, né? Eles vão depender apenas dos descritores calculados, ou experimentais, ou calculados, ou os dois, obtidos a partir da estrutura de uma série de ligandes. Tá? O QSR tridimensional, ele já vai ser calculado para a estrutura tridimensional dos ligandes. Né? E aqui a gente tem a possibilidade de representar uma estrutura substituta do receptor, tá? Mas não é uma estrutura real, exata do receptor. Seria uma estrutura que a gente chama de substituta. Temos alguns métodos aqui, o mais conhecido é o CONFA. Vou mostrar rapidamente. QSR4D já representa múltiplas conformações, orientações e estados, pode representar, né? Múltiplas conformações, orientações e estados de protonação do ligante. Tá? O principal aqui
é o uso de múltiplas conformações. Tá? Ele, no caso aqui, não utiliza a estrutura do receptor, né? Que, por exemplo, receptor independente, 4D Kizar é um exemplo. 5D QSR, ele pode fazer representações múltiplas do cenário de encaixe induzido. Tá? Ele pode representar, aqui em relação à estrutura do receptor, ele pode representar uma estrutura substituta ou a estrutura real 3D do receptor. Tá? E QSR 6D, além disso, aqui, pode representar múltiplos modelos de solvatação. E em relação ao receptor, é idêntico ao 5D. E aí a gente tem exemplos aqui de algumas técnicas de QSR. Em relação aos modelos que são obtidos, né, de QSR, eles podem ser classificados como modelos globais ou modelos locais. Não confundir aqui com o que eu falei sobre os tipos de descritores, na abrangência dos descritores globais, seriam moleculares, né, e locais atômicos. Aqui não. Essa classificação é em relação à constituição dos compostos em estudo. No caso a gente vai obter um modelo global se o conjunto de compostos for relativamente grande, estruturalmente ou quimicamente diverso. Tá? E modelos locais são obtidos, em geral, com conjuntos de compostos relativamente pequenos, né? Estruturalmente ou quimicamente semelhantes. Tá? Por exemplo, muitas vezes se usa modelos globais para estudos de toxicidade. Por quê? Em geral, a gente não importa saber por qual mecanismo, né, de ação uma série de compostos ela apresenta toxicidade. A gente só quer classificar ou saber, né, se ele é tóxico ou não em relação àquele modelo. Tá? Então, como a gente não tem aqui dependência do mecanismo de ação, a gente pode usar um conjunto de compostos relativamente grande, estruturalmente diverso para esse tipo de finalidade. Tá? Por outro lado, é muito comum, no caso de modelos locais, a gente aplicar a um conjunto de compostos com o mesmo mecanismo de ação. Tá? E aí, em geral, a gente vai ter uma quantidade de compostos relativamente pequena, estruturalmente semelhante, uma série de compostos. Tá? Aqui é uma linha do tempo do QSR, né? Historicamente, ele começa aí em 1960, né, com os métodos de QSR clássicos, que são designados 1D, 2D, a partir dos trabalhos pioneiros de Hans Fujita e Free Wilson, tá? Os dois, por algum acaso, em 1964. Tá? Então, o Hans, né, é considerado aí o pai do QSR. Então, eles têm o início aqui dos trabalhos clássicos de QSR de correlação já quantitativa e estruturatividade, sendo que já é baseado em trabalhos, né, em estudos anteriores, né, o acúmulo, né, da informação já aí há 100 anos, né, atrás. Tá? Já tinham estudos de relação e estruturatividade, sendo que aqui é que se batizou, né, estudos de correlação quantitativa e estruturatividade formalmente com os métodos que agora são designados como métodos clássicos de QSR. Dependiam essencialmente de descritores experimentais e também alguns calculados a partir da estrutura 1D, 2D apenas. Tá? A partir da década de 1990, já começou os estudos de QSR tridimensionais, né? Com Hopfinger lançando aí o Molecular Shape Analysis, em que a grande diferença aqui já é entrar com análise conformacional. Tá? Então, o grande diferencial, né, a forma molecular, é claro, e a análise conformacional. Em 1985, tem o programa GRID, Goodford, e a analogia ao método de GRID, também tem o método de GRID, né, que é GRAD, né, com o método Comparative Molecular Field Analysis, análise comparativa do campo molecular, que é conhecido pela sigla de CONFA, de Kramer, em 1988. E é um dos métodos
muito utilizados. Tá? Em relação à conformação, né, a gente pode fazer análise conformacional utilizando programas de computador, usando método sistemático ou randômico para conhecer o perfil conformacional, né, e tentar entender, né, tentar pesquisar qual seria a conformação bioativa. Tá? Então, aí a gente vai fazer, né, comum se fazer uma pesquisa conformacional para localizar mínimos locais e mínimos globais. Nada garante que um mínimo global, por exemplo, seja conformação bioativa. Eu posso ter um mínimo local que seja conformação bioativa. Tá? Então, em geral, a gente tem aí em estudos de QSR uma etapa aí de análise conformacional para tentar investigar qual seria a conformação bioativa. E os métodos de cálculos utilizados podem ser divididos em dois grandes grupos, de mecânica molecular, baseado na mecânica clássica, em que nós temos termos de energia obtidos a partir de um campo de força, em que a gente vai ter uma energia total como um somatório das interações ligantes e não ligantes. E o outro grande método, né, a outra grande divisão, são os métodos baseados em mecânica quântica, que são baseados na aproximação da equação de Schrödinger, em que a gente vai ter aí um tratamento eletrônico, tá? Enquanto que na mecânica molecular, não. Com isso, é uma abordagem mais rápida, por exemplo, para macromoléculas e para estudar, em geral, fazer estudos de análise conformacional dos ligantes. Tá? Ele é bastante utilizado. Enquanto que a mecânica quântica é mais utilizada para obter descritores. Tá? No caso, que a gente chama de descritores quânticos. O QSR também pode ser classificado pode ser dividido, né, com as técnicas de classificação ou como técnicas de regressão. Tá? No caso, se é uma técnica de classificação, principalmente a gente quer saber se o composto é ativo ou inativo, fazer a classificação correta. E em técnicas de regressão, a gente quer o quê? Predizer o valor da atividade biológica. Tá? Então, essencialmente, seriam essas diferenças. Aqui seria mais para classificar em ativo e inativo, e aqui utilizando técnicas de regressão para tentar quantificar, predizer, né, valores de atividade biológica de compostos. Nos métodos de QSR 3D, eu vou pular 1D, 2D, né? Nos métodos QSR 3D, independente do método, né, a gente tem algumas etapas que são comuns. Né, a construção do banco de dados, o banco de compostos, né, que são as estruturas químicas e as atividades biológicas. Né, as estruturas químicas nós podemos desenhar, montar em programas de química computacional, e as atividades biológicas nós podemos obter a partir de referências bibliográficas, né? Ou se a gente tem um trabalho em conjunto, né? Com um grupo de ensaios biológicos. Vai ter uma etapa, em geral, uma etapa de alinhamento molecular, porque a gente leva em consideração que a gente tem um modo de ligação comum para uma série de compostos. Tá? Então, a gente sabe que o composto se liga no mesmo sítio, por exemplo, sítio catalítico ou um sítio alostérico, tá? Em função dos dados bioquímicos. Agora, a gente não tem certeza se eles se ligam no mesmo sítio de acordo com o mesmo padrão ou uma orientação. Tá? Então, a gente supõe, aqui a gente vai ter regras de alinhamento para testar, na realidade, diversos alinhamentos. Uma vez né, terminada essa etapa, a gente tem a etapa de cálculo dos descritores, né? Podem ser globais ou locais, análise estatística e validação estatística, a interpretação do modelo ou dos modelos e propostas de novos compostos para a gente poder fazer a predição da atividade biológica para esses novos compostos. Então, essencialmente, né, nós temos essas etapas aí.
O método de Confa, por exemplo, que é um dos primeiros exemplos, ou o exemplo mais utilizado, né, o método mais utilizado de QSR tridimensional, independente do receptor, tá? O descritor segue o método segue exatamente as etapas descritas anteriormente, e os descritores são as energias de interação estérica e eletrostática de um átomo de prova, né, numa caixa gradeada em torno dos ligandes. Tá? E aí vai ter campos, né, coloridos em azul, vermelho e verde e amarelo, relacionados às interações estéricas e eletrostáticas. A divisão das cores é se aquela região vai ser favorável ou desfavorável para cada um dos campos. Tá? Aqui está representado, né, um receptor que foi colocado depois, tá? Porque esse método é independente do receptor. Continuando a nossa linha do tempo, depois dos métodos de QSR 3D, na década de 1990, nós já temos os métodos de QSR 4D, tá? Com a introdução aí de uso de múltiplas conformações. Até o QSR 3D, né, exemplificado ali com o programa Confa, né, o método Confa, se utilizava apenas uma única conformação para a molécula para representar aquela estrutura. Né? Com o lançamento aí, né, da técnica de QSR 4D, foi a primeira vez que se usou múltiplas conformações para representar cada composto. Tá? Em 2000, aí já temos além das múltiplas conformações que já estavam aqui, múltiplas orientações e estados de protonação podem ser testados, múltiplos modelos de encaixe induzido e modelos de solvatação. Na realidade, é uma série de programas aqui, intitulado Quasar 4D, 5D, 6D, QSR, do Vedani e colaboradores. E em 2003, já temos o próprio QSR4D, que é aquele independente do receptor, já na versão dependente do receptor. Né? Então, já é uma a mais aqui, com a representação real do receptor, né? O complexo ligante-receptor. Aí, dando uma introdução ao método de QSR4D, as etapas são as mesmas que eu mostrei anteriormente, e o cálculo dos descritores, né, a frequência de ocupação de diferentes tipos de átomos, né, cada átomo ele é classificado inicialmente como doador de ligação a hidrogênio, aceptor de ligação a hidrogênio, de acordo com o tipo, por exemplo, né, de acordo com o tipo de interação que ele possa fazer com o receptor biológico, mesmo sendo independente do receptor. Então, a frequência de ocupação por diferentes tipos de átomos nas células de uma caixa dividida, isso é analogia ao método de Confa, durante aí um tempo da simulação por dinâmica molecular, da onde vêm as múltiplas conformações, são obtidas aqui por dinâmica molecular. Aí esse estudo foi aplicado à enzima transcriptase reversa do tipo selvagem, do HIV1, e é um tipo mutante específico também da enzima transcriptase reversa do HIV1 também. Tá? Então, foi uma das primeiras aplicações do método de QSR independente do receptor. Né? E aí serão as etapas. Né? Primeira seleção do conjunto de compostos, uma série de inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa do HIV, baseados aqui na estrutura da nevirapina. Tá? Foram cerca de 40 compostos, então é um exemplo de a gente gerou um modelo local, né? Cerca de 40 compostos de uma mesma série, em que houve variação só do grupo arila dessa posição 2 dessa anelpiridina. Tá? Aqui a dispersão dos dados de atividade biológica, para mostrar aqui, já transformados no logaritmo do IC50, do tipo na enzima, testado na enzima selvagem e na mutante. Tá? Então, a dispersão dos dados aqui. A gente precisa que os dados... Lembrando, né,
QSR é a variação da atividade biológica, da resposta biológica, com a variação dos descritores. Né? Se a gente só tivesse um agrupamento de compostos aqui no começo, aqui no final, a gente não teria uma variação. A gente precisa ter variação de atividade, quer dizer, compostos mais ou menos bem distribuídos numa faixa aqui de atividade biológica, para a gente poder fazer o estudo da correlação dessa variação da atividade com a variação das estruturas químicas. Muitas vezes, né, quem trabalha com síntese, né, sintetiza uma série de compostos e manda para fazer ensaio biológico. Primeiro tem um ensaio preliminar, né, em geral é dado um percentual de inibição, e para os que tiveram maior percentual de inibição é que é calculado o valor de C50, que é um valor de equilíbrio. Né? Para o estudo de QSR, isso é ruim. Seria bom que fosse calcular toda a série de compostos. Né? Calcular só o valor de C50 para os compostos que deram maior percentual de inibição, a gente vai perder uma faixa de compostos para a gente fazer essa correlação estrutura-atividade. Porque justamente o que os compostos menos ativos não devem ter e quais características ou descritores que os compostos mais ativos devem ter. Se a gente só tem os compostos mais ativos, né, a gente perde essa variação. Tá? Então, os resultados, né, de baixa atividade também são importantes, quer dizer, numa boa faixa aí de distribuição de atividade é importante. Aí tem aí a montagem das estruturas tridimensionais, cálculo das cargas atômicas parciais, né? Transforma, isso está correlacionado a um arquivo, né, de coordenadas cartesianas, tipos de átomos e cargas parciais. Toda estrutura química, né, tridimensional, ela vai estar relacionada a um arquivo aqui de coordenadas. Segunda etapa aí, nós temos a simulação por dinâmica molecular, que vai gerar múltiplas conformações. Tá? Após a geração dessas múltiplas conformações, se faz o alinhamento, isso para cada estrutura. Então, se tem 40 compostos, digamos que na simulação a gente pegou uma amostragem de 100 conformações, alinha 100 conformações por estrutura, para representar um único composto, ao invés de representar apenas uma única estrutura para um único composto. Então, a vantagem aqui, né, é poder utilizar uma amostragem das conformações, né, uma vez alinhadas, para representar cada um dos compostos, em vez de uma única conformação por composto. Aqui foram os 20 alinhamentos que foram testados, né, pela numeração aqui dos átomos, né, a gente testou vários alinhamentos. Bom, uma vez cada molécula, né, cada conformação de cada molécula, todas alinhadas, né, então aqui, por exemplo, se cada molécula tem 100 conformações, né, vai ser 100 vezes 40, que vão ser alinhadas novamente dentro de uma caixa cúbica tridimensional, né, com as coordenadas x, y, z aqui. Tá? E para cada célula dessa caixa vai ser calculados os tipos de descritores, todos os tipos de átomos, polares positivos, polares negativos, apolares, aceptor de ligação a hidrogênio, doador de ligação a hidrogênio, aromáticos, são os tipos de átomos, né, que a gente pode classificar e a gente pode também criar algum tipo de átomo se for necessário. Bom, aqui são a definição de cada um desses tipos de átomos, né? E eles são codificados por números também. Uma vez que nós temos os elementos de interação farmacofórica, que são os tipos de átomos, e a frequência de ocupação, nós temos os descritores de frequência de ocupação por tipos de átomos, para cada uma das células, né? Em relação àquele conjunto de compostos e conformações que estão alinhados referente a um tipo de alinhamento. Então, a gente vai fazer para cada um dos alinhamentos. Tá? Usa técnicas de algoritmos genéticos e mínimos
quadrado e parcial least square, né, para fazer análise, combinação e geração dos modelos e evolução desses modelos. Tá? Os melhores modelos são, então, né, a gente classifica esses modelos, né, de acordo com o valor de R2 e R2 após a validação cruzada. Né? E aqui, no caso, né, nós obtivemos um melhor modelo para cada um dos tipos de enzima, né, a selvagem e a mutante. Tá? E aí, com isso, a gente pode propor, né, aqui, por exemplo, cada uma dessas esferas aqui representam, né, o tipo de célula, né, de frequência de ocupação de célula, né, e a cor vermelho ou azul, né, se aquela célula ocupada por aquele tipo de átomo, por exemplo, aceptor de ligação a hidrogênio, doador de ligação a hidrogênio, favorece a atividade biológica ou desfavorece a atividade biológica. Com isso, a gente pode montar uma nova estrutura. É claro que ela tem que ter analogia estrutural com os compostos iniciais e aplicar a mesma metodologia para predizer a atividade biológica de um novo composto. Tá? Bom, eu sempre mostro esse exemplo. Esse aqui é um exemplo de um fármaco que está no mercado, né, o donepezil, que é conhecido com o nome comercial de Aricept. Donepezil é o nome internacional, E2020 é o código dele, e Aricept é o nome comercial. Ele é o inibidor da acetilcolinesterase, tá? Empregado aí no tratamento de sintomas da doença de Alzheimer, que tem a estrutura química desse composto. Tem um primeiro estudo de QSR de 1992, né, Cardoso e colaboradores, no Journal Medicinal Chemistry, né, para esse composto. Em 96, ele foi aprovado como fármaco já, né? Em 99, foi que saiu a primeira estrutura cristalográfica do complexo da acetilcolinesterase de torpedo califórnica com o donepezil. Tá? Aí está o código aqui. Tá? Com a enzima humana, só saiu a primeira estrutura em 2012. Quer dizer, às vezes os dados experimentais... Hoje em dia, não, em geral, já tem o estudo junto, né, do estudo da difração de raio-x do complexo ligante macromoléculas, mas nessa sequência aqui, né, o estudo de QSR veio primeiro, depois a aprovação do fármaco, depois o estudo do complexo, né, e aqui mostrando do o E2020 em complexo com a acetilcolinesterase do torpedo califórnica, e aqui um zoom aqui do sítio de ligação, mostrando as principais interações ligante-receptor. Tá? Então, esse estudo de QSR foi independente do receptor. É um caso de sucesso aí. Aí, mostrando alguns exemplos aí do próprio grupo de pesquisa do LabMol, né? Nós temos aí um estudo de QSR 3D, né, tridimensional, usando um descritor que nós propusemos no laboratório, que é o volume de interseção local, e é um estudo independente do receptor, foi aplicado a uma série aí de moduladores de receptor de estrogênio, né, baseados aí na estrutura do haloxifeno. Tá? Então, a gente classificou aqui os anéis existentes na estrutura geral, né? Anel A, anel B, C, D e E, né? E observamos as principais características, né, que já tinha a difração de raio-x do haloxifeno em complexo com receptor. Né? E, a partir desses estudos, nós propusemos aí, então, o novo que nós tínhamos aqui é o descritor, né? Que nós chamamos de volume de interseção local, que é a interseção, né, do volume
de cada um dos átomos das séries de compostos, uma vez alinhados dentro de uma caixa, com o volume de cada átomo de carbono de cada átomo que foi construída essa caixa. Tá? Como ela foi construída com átomos, nós selecionamos um raio, né, para cada átomo e fizemos o cálculo do volume de interseção de cada um desses átomos da caixa com as moléculas, com a série de moléculas que estavam alinhadas dentro da caixa. Tá? Segundo, né, o próprio modo de ligação do composto de referência que a gente tinha, que era o haloxifeno. Tá? Então, apesar do estudo ser feito independente do receptor, o alinhamento, né, nós usamos aí um alinhamento levando em consideração o modo de ligação do próprio haloxifeno no sítio de ligação do receptor de estrogênio humano. Tá? Então, de alguma forma, ele é dependente do receptor, tá? Mas a gente não usou, em momento algum, a estrutura tridimensional do receptor, por isso que ele é classificado como independente do receptor. Aí mostra a série de compostos, o esqueleto comum do haloxifeno, que varia, é o grupo R1 nesse anel E aqui e o grupo R2 no anel D. Tá? Aí tem os vários tipos de... E aqui nós temos os valores de C50 e nanomolar, que foram transformados em valores de P e C50 para fazer o estudo de relação estrutura-atividade. Nós obtivemos aqui, né, está resumido, um melhor modelo que descreve cada uma das regiões do espaço que foram selecionadas, né, como regiões aí que são favorecidas ou desfavorecidas. A gente coloriu aqui em vermelho o que seria favorecido, né, para a atividade biológica, e regiões que nós colorimos de azul que seriam desfavorecidas em relação à atividade biológica. E, com isso, nós propusemos novas estruturas, né, para poder fazer a predição da atividade biológica. Tá? Aqui, o padrão de substituição simultâneo, que deveria ter aqui nesse anel, né? E aqui, a outra modificação era tentar trocar, né, em relação à série de compostos, né, trocar aqui para ter uma menor liberdade conformacional, permitindo aqui, né, que ele tivesse uma interação, né, com o nitrogênio que está mais próximo aqui, ó, tanto com o grupo aspartico quanto a tirosina 526, que ficam aqui quase na saída do receptor de estrogênio. Tá? Então, da análise desse estudo. Isso aí é um exemplo de estudo já dependente, que é SR3D, também do nosso grupo, já dependente do receptor. Né? Foi o trabalho aí de doutorado da Monique, atualmente professora da UF, né? Em colaboração com outras pesquisadores, e que nós também propusemos um novo descritor, que nós denominamos energia de interação ligante-resíduo. Tá? Esse estudo é dependente do receptor e também se refere a uma análise de um estudo de QSR tridimensional dependente do receptor. Então, a novidade aí seria justamente também um novo tipo de descritor. É só mostrando a série de compostos que foram utilizadas. Em geral, em estudos de QSR, nós separamos um conjunto de compostos que a gente chama de treinamento e um menor que a gente chama de conjunto teste. Os compostos do conjunto teste, eles não são usados para treinar o modelo, né, para obter o modelo. Eles são usados para fazer o que a gente chama de validação externa. Tá? Então, eles são colocados à parte. Aqui está a distribuição de atividade dos compostos do conjunto de treinamento e a distribuição de atividade dos compostos do conjunto teste. Tá? Esse estudo era dependente do receptor, mas o receptor é a transcriptase reversa do HIV, que é uma proteína, né, é um heterodímero, né, ela é composta por duas subunidades
P66, que está colorida aqui em vermelho, e em cinza aqui a P51. O sítio de ligação desses compostos é o sítio não nucleosídeo. Tá? E aí nós fizemos um corte com um raio em torno de 10 angstroms em torno do ligante de referência que nós utilizamos, que tinha estrutura determinada disponível no PDB. E esse conjunto aqui, né, de resíduos de aminoácidos é que nós utilizamos no estudo, em vez de usar toda a proteína. Tá? A gente fez um corte aí. Porque a gente tinha que calcular as energias de interação ligante-receptor. Né? Então, mesmo que o programa calculasse para tudo, o que a gente imaginou é que os resíduos que estivessem mais próximos teriam maior probabilidade de ter interação com o ligante, né? Pela lógica. E fizemos uma análise, primeiro aí com 10 angstroms de distância, e depois uma análise com um raio de 5 angstroms. Tá? Os descritores, a energia de interação de Lennard-Jones e Coulomb, né, calculadas individualmente e somadas para cada um dos ligantes da série e cada um dos resíduos. Tá? E aí nós montamos mais de um banco de dados para tentar ver, né, como se comportariam esses bancos de dados frente a essa classe de compostos. O melhor modelo aí que nós obtivemos, né, aqui está a forma de equação dele, né, em verde aqui estão separados os resíduos de aminoácidos em que a interação de Lennard-Jones é que foi selecionada. Em azul aqui, esse C indica os resíduos de aminoácidos em que a interação de Coulomb é que foi o termo selecionado. Tá? Então, aqui estão coloridos com as mesmas cores. Tá? O que nós observamos aí que da unidade P51, né, eram selecionados, né, em cada equação, asparagina 136 ou a 137, ou o ácido glutâmico 138 ou treonina 139, dessa unidade. Tá? Que é responsável por uma interação intercadeia P51-P66. Né? E aí, desestabilizando essa interação, né, a gente pode justificar a atividade desses compostos. Aqui é um gráfico, né, para mostrar os termos de energia selecionados na equação. Tá? E aqui o composto de referência, e, novamente, a gente pode propor modificações estruturais e jogar, e fazer o mesmo estudo e jogar dentro da equação para obter um novo valor de atividade biológica para um composto idealizado. Isso aí também é um trabalho do grupo, já é um estudo de QSAR do tipo holograma Kizar, que é um estudo de QSAR 2D, né? Só que ele usa a estrutura tridimensional dos compostos e fragmenta esses compostos, né? E usa o que a gente chama de fingerprint, né? Que seriam códigos que discriminam cada um desses fragmentos. Os fragmentos que estão mais constantes, que se apresentam mais nos compostos mais ativos ou nos menos ativos, é feita essa correlação. Aqui a gente também fez uma divisão entre conjuntos de treinamento e conjunto teste para poder aplicar. Essa série aqui de compostos está relacionada ao alvo, que é a DIRC-K1A, relacionada à doença de Alzheimer. Tá? E aí, nós conseguimos, visualmente, né, o que a gente consegue ver? Né? Ele consegue discriminar aí os resíduos, né, que estão codificados pelos fingerprints, que têm contribuição positiva e negativa para a atividade. Então, essencialmente, né, consegue discriminar. E aí, novamente, se a gente propor uma estrutura nova, a gente joga no modelo e vai ter a predição da atividade biológica. Isso aí é um trabalho mais recente que envolveu aí estudos de dinâmica molecular e QSR também, além de outras técnicas. Do
referente à tese de doutorado do Camilo Henrique, que atualmente é professor lá do Instituto de Química e colaborador do grupo, né? Nesse estudo, o alvo é a enzima enoil-ACP redutase do Mycobacterium tuberculosis, né? Que ela tem como cofator o NADH, né? E aí, no estudo de dinâmica molecular, nós conseguimos observar conformações, no caso, mais fechadas para os inibidores mais potentes e conformações mais abertas para os inibidores menos potentes. Aí estão discriminados pela cor azul, amarela e verde para discriminar cada um deles. O trabalho como um todo, né, envolveu a seleção do alvo, né, biológico, a busca de inibidores conhecidos e de respectivas estruturas tridimensionais no banco de dados. Tá? Fizemos estudo, né, foi feito estudo de docagem molecular, análise do modo de interação ligante-proteína, um estudo de dinâmica molecular também, né, para ver a interação no sítio de ligação, a importância das moléculas de água e dos resíduos mais importantes. E aqui, finalmente, estudo de QSR dependente do receptor, né? Construção de um mapa farmacofórico, estudo de triagem virtual, redução para 32 candidatos, docagem molecular e predição de propriedades farmacocinéticas ADMET. E aí nós chegamos a pelo menos uns 3 compostos, dentre eles nós selecionamos o Zinc-19, que está disponível no banco de dados Zinc, que é uma chalcona, como um potencial inibidor dessa enzima. Infelizmente, o composto não estava disponível para comprar, né? E, com isso, nós fizemos uma colaboração com o professor Raoni, também lá do Instituto de Química, que é da área de síntese, né, da química orgânica, que fez, junto com uma aluna de mestrado da época, a Laudiceia, né, mais recentemente esse trabalho, a síntese de análogos do zinc. Exatamente o zinc nós não conseguimos sintetizar, porque ele tem uma hidroxila, né, livre aqui e a outra está metoxilada. Tá? Mas nós conseguimos chegar a 2 metoxilas, os 2 grupos hidroxila metoxilados. Então, agora está na etapa aqui de tentar desproteger essa hidroxila para ter exatamente o zinc. Tá? E aí fazer um ensaio na enzima. Né? Então, foi um composto que foi descoberto dentro de um banco de dados, usando diversas técnicas de modelagem molecular, incluindo QSR tridimensional dependente do receptor. Nesse caso, a gente tem a estrutura disponível. Né? Para finalizar, que eu acho que estou passando muito do tempo, mas também começou um pouquinho atrasado, né? Tem uma frase aí do George Box, ele é da área aí de matemática, né? Que todos os modelos, né? Para lembrar que esses modelos aí, né? Todos os modelos são errados, né? Mas alguns são úteis. Então, a gente tem que procurar os modelos que são úteis. Né? Todos são errados no sentido que eles são uma simplificação do sistema real. Tá? E uma frase, né, do pai do QSR, que a gente não pode esquecer, que eu peguei do livro do Hugo Kubini, né, que é do livro de QSR, né, do Hugo Kubini, que ninguém no mundo está condenado a trabalhar com tantas variáveis como químico medicinal. Imagina quem está trabalhando com QSAR, né, que além das variáveis ali do tipo de atividade biológica, o modo de qual o estado de ionização da molécula, isso também é uma variável, não só os descritores são variáveis, mas a gente tem outras variáveis no sistema que a gente não entra ali como descritor. Né? Então, o químico medicinal aí é condenado a trabalhar com muitas variáveis. Ele só compara aí com quem trabalha com a previsão de tempo. E, como eu gosto sempre de mostrar, as variáveis mais importantes são as pessoas, né? As pessoas estão na frente do computador, os pesquisadores, o grupo de trabalho, aqui tem o Samuel, na época, aqui em 2005, né?
Tem umas fotos mais antigas, aqui umas mais recentes. O professor Bica, que atualmente é professor emérito, né? Está aposentado, que fundou o Laboratório de Modelagem Molecular, que fica no Instituto de Química, no Bloco A, do CT, sala 609. E temos eu e o professor Camilo como líderes de grupo de pesquisa atualmente no LabMol. Tá? Então, queria agradecer a todos, agradecer novamente ao convite do Samuel, né, que foi aluno lá de mestrado na época, as agências de fomento, né, CNPq, FAPERJ, CAPES, né, aqui é o símbolo aqui, o FRJ faz 100 anos, o símbolo da pós-graduação do Instituto de Química e aqui do próprio Instituto de Química. Então, mais uma vez, obrigada aí pelo convite, né? Queria dar um panorama aí geral dos estudos de QSAR, dentro do contexto de planejamento de fármacos, exemplos do trabalho do próprio grupo também. Tá? Então, obrigada. Ok, professora Magali, obrigado pela apresentação aí. Enquanto você toma uma aguinha aí, a gente tem algumas felicitações aqui no chat, né, das pessoas que agradecendo a palestra, muito boa, muito interessante, e também algumas perguntas. Catarine aqui faz o elogio, né, a respeito da palestra, muito boa e excelente, e ela pergunta se poderia ser feito em conjunto com QSAR e dinâmica molecular, se essas duas técnicas poderiam ser reunidas em algumas abordagens. Inclusive, no QSAR dependente do receptor, né, o alinhamento, na realidade, não precisa ser feito pelo ligante, ele pode ser feito, o mais correto é fazer o alinhamento pela proteína, pelo receptor, porque ela é o que tem de comum. E aí a gente se livra dessa etapa de alinhamento pelo ligante, né? Porque o modo de ligação não necessariamente, mesmo que seja uma mesma série de compostos, o modo de ligação não necessariamente vai ser o mesmo. Então, já tem trabalhos, né? Inclusive o Samuel, né, fez trabalho exatamente nessa abordagem, né? Com essa abordagem. A gente fez o alinhamento. Eu não botei o exemplo do trabalho do Samuel, porque o grupo já deve conhecer, imagino, né? Uhum. Então, o trabalho dele foi dependente do receptor e o alinhamento foi justamente, né? Foi com a tripanotiona redutase, lembra dela, né? Com certeza. Sua amiga, colega, né? Então, o alinhamento foi feito com a enzima, na realidade, né? Com a proteína. Isso aí, como você falou, ele até, Catarine complementa na pergunta dela, que ela justifica justamente essa escolha da etapa de alinhamento, que ela é bem crucial na construção dos modelos, né? Ela é fonte de erro também. Sim. E aí... Porque nada garante que o modo de ligação vai ser o mesmo. Sim. E aí ela poderia utilizar, no caso, a própria dinâmica com o receptor para a escolha desse alinhamento, né? Que é o QSR4D, dependente do receptor, que é o trabalho de mestrado do Samuel. Exato. Mais detalhes com o Samuel. Também Pedro aqui faz sua participação, agradecendo a excelente palestra, e ele ficou uma dúvida sobre a questão dos descritores de átomos dentro da grade. Essa descrição ela é feita automática pelo programa, né? A caixa, naquele exemplo lá, ela foi construída com átomos. Não importa qual átomo, tá? A gente definiu um raio, né? Não necessariamente que era um raio de um átomo imaginário, tá? Não precisa ser um átomo real. A gente definiu um raio para poder fazer o volume, né? Sim. E aí, esse raio, a caixa ela é composta por célula. Em cada vértice dessas células vai ter um átomo. Então, o volume, né, entre cada um dos átomos da célula, o raio, né, tem que tocar uma esfera com a outra. Né? E aí a gente definiu um raio, né, que fosse compatível, né, para preencher as células. E aí depois, como as moléculas são constituídas por átomos, e aí cada átomo tem um raio
dependendo do tipo de átomo, né, em questão, a gente fez o cálculo do volume de interseção entre os volumes dos átomos dos ligandes alinhados dentro dessa caixa construída com átomos imaginários, sendo que cada átomo tem um volume. E aí é o volume de interseção, a gente chamou isso de volume de interseção. Isso tem a ver com a diferença entre os raios de Van der Waals de átomos que estão próximos, no caso? Sim, o que a gente ali é um descritor, na realidade, de volume, né? Que vai dar ideia de quê? De forma molecular. Faltaria incluir naquele modelo algum descritor eletrostático, ficou só a forma molecular, né? A deficiência, né? Seria essa. Certo. Aí, outras perguntas que surgiram aqui do transcorrer da apresentação. Então, o Gesualdo também dá o elogio a respeito da excelente palestra, parabéns. E aí, algumas perguntas que ficaram no transcorrer da apresentação é justamente aquele momento em que você trouxe a diferença entre o modelo classificatório e o modelo de regressão. Muita gente que começa a trabalhar com QSR confunde quais são os variáveis empregadas para modelos classificatórios, descritores, e qual ferramenta que eu vou utilizar para o modelo de regressão, por exemplo. Os descritores podem ser os mesmos, na realidade, né? Sim. A diferença é se você vai utilizar um valor limite para você que classifica, na realidade, no conjunto de treinamento, quem vai ser ativo e inativo. Então, depende do pesquisador fazer essa linha de corte no conjunto de treinamento. Né? O que é ativo e o que não é ativo. Os descritores, em geral, né, podem ser até os mesmos, tá? Não tem problema. Mas, em geral, são fingerprints, às vezes são descritores que não dão porque, por exemplo, um dos problemas do QSR é que tem muitos programas que calculam descritores que você depois não consegue visualizar para um químico medicinal, traduzir para um químico medicinal, como ele vai usar aquele modelo para planejar um novo composto. Sim. Porque os descritores, sei lá, é soma da distância disso com, não sei, são descritores que não têm um significado físico aparente. Tá? Sim. São difíceis de interpretar. Então, às vezes, descritores mais simples, por serem mais fáceis de interpretar, você consegue traduzir isso para um químico medicinal, porque o objetivo dele, né, é sintetizar um novo composto. Como aquele estudo de QSR pode dar uma nova ideia para um novo composto. Né? Se o descritor e tem vários, se você olhar, né, tem livros só com descritores. Sim. Né? E você nem sabe o que eles traduzem na realidade. Tá? Que informação eles estão te dando. Então, e às vezes é muito difícil de interpretar mesmo. Dependendo da área, muitas vezes na área de toxicologia, como eu falei lá, que usa muitos modelos globais, né? Não se está interessado no mecanismo de ação. Então, não importa muito se um determinado composto vai ser tóxico por um mecanismo ou por outro. Você só quer classificar se ele vai ser tóxico ou não, independente do mecanismo. Então, mesmo esses descritores que não têm, né, não vão te dar uma informação de relação estrutura-atividade para um químico medicinal propor um novo composto, né, ele vai ser útil em função de poder classificar o composto simplesmente como tóxico ou não tóxico. Mas, antes disso, você vai ter que usar um conjunto de treinamento, e você estipula qual é a linha de corte para chamar de ativo e inativa, e que, às vezes, é o mais difícil, né? Porque muitas vezes você tem uma linha tênue ali para classificar, né? E um dos questionamentos também, muitos modelos QSAR tem a ver justamente com essa questão de o critério de corte, né? Por que você vai considerar 3.5 inativo e não 3, ou até 7 é ativo e não 7.5, né? Exatamente. E aí os modelos têm evoluído para ferramentas estatísticas mais robustas, nesse sentido de você tentar
utilizar uma ferramenta de análise estatística para que você consiga ter mais critérios e não apenas uma definição às vezes arbitrária, né? Exatamente. Certo. Uma outra pergunta que teria aqui é uma abordagem que você trouxe durante a palestra, que era a respeito da qualidade dos dados de atividade biológica. Tem um grande debate na literatura sobre essa qualidade. E como a gente está vivendo agora, nos últimos 20 anos, uma enormidade de dados de atividade, às vezes tem uma dificuldade entre você selecionar valores de KI, IC50, EC50, ED50 para o estudo de QSAR. E aí a gente viu que, na sua palestra, você mencionou que essa qualidade do dado ela é fundamental na construção do modelo. E aí sempre priorizou os dados de IC50, né? O que dá mais trabalho, na realidade, né? Porque depois que você tem o banco de dados já, né, o conjunto de compostos, dividiu já em treinamento, teste, é relativamente fácil obter um modelo, né? O programa vai calcular, você depois vai ter trabalho em interpretar. Mas o mais difícil é montar um banco de dados coerente, principalmente no caso dos modelos locais, né? Obter um conjunto de dados que foi obtido, foi ensaiado via um mesmo ensaio farmacológico, né? Em relação à concentração da enzima usada, se foi o alvo foi uma enzima, a concentração dos compostos que foi usada. Então, são variáveis do ensaio biológico, né? A qualidade do ensaio biológico, que tem que ser discriminada. Às vezes, a atividade biológica expressa assim, deu um IC50, sei lá, maior que tanto, ou menor que tanto, mas não dá um valor exato. Sim. Se for para um QSAR classificatório, não tem problema, mas se for para um QSAR de regressão, que você vai obter um valor, você não pode usar no seu conjunto de treinamento um composto que a atividade deu maior ou menor que um determinado valor. Ele não serve. Então, você tem que fazer uma curação desse banco de dados de compostos para saber o que pode entrar e o que não pode entrar. Isso dá mais trabalho, às vezes, do que o próprio estudo de QSAR em si, né? Montar um bom banco de dados. Isso dá muito trabalho. A gente viveu essa realidade ainda mais recentemente com essa publicidade dos bancos de dados, né? Então, tanto o PubChem quanto o Campbell disponibilizando essas atividades. Então, se por um lado você tem mais acesso à informação de forma livre, tem esse cuidado que você precisa ter esse critério na hora de seleção das moléculas, né? Você falar nele aí no PubChem, a gente estava, uma aluna estava pegando uns dados, aí eu fui olhar, quando mostrava numa determinada tabela lá do PubChem, dava atividade em nanomolar. Mas em outro lugar, quando você baixava o arquivo, já era micromolar. Eu falei assim, confere com o dado original. Sim. Porque tem algum erro. Então, assim, coisas que são muito automatizadas, a gente tem que ter cuidado também em rever essas fontes originais, né? Para ver se está correto, né? O dado está expresso na mesma atividade, o mesmo valor de atividade, ou nanomolar, ou micromolar, seja lá o que for. E tinha essa discrepância. Né? Isso me lembra o artigo do professor Tropsha, que ele fez, acho que em 2004, que era for Trust, but Verify. Exatamente. Então, temos a pergunta aqui de Humberto também. Humberto, se você quiser falar pelo áudio... Ele quer almoçar, jantar. Eu vou falar rapidinho. Parabenizar a professora Magali pela apresentação. Eu lembro bem quando eu falo de QSR, eu lembro bem da minha época de mestrado também. Adoro QSR, a gente está voltando a trabalhar, eu, Samuel, os alunos. Mas... Eu vivo dizendo que a QSR está morreu. Não está não, a gente está resgatando. Na verdade, o que está acontecendo? A gente está tendo descritores para caramba. Assim, os descritores estão renascendo cada vez mais. O desafio é a interpretabilidade, como a senhora mesmo falou. A automatização do processo também, né? Vários problemas. É um perigo também, né? A gente perde o controle, né? A dúvida é exatamente essa. Como lidar com essa
com esse número grande de escritores que está surgindo, de diversos servidores. Antigamente, eu era do tempo do Dragon, então a gente pegava quem tinha condição de comprar o programa, o Dragon, aquela coisa, usava o Dragon para gerar os escritores. Mas agora você tem 1 milhão de bancos de dados, né? Porque tem aquela questão, você pode ter uma correlação alta, mas tem relação causa-efeito, né? Pois é, a interpretabilidade desses modelos. Lá em cima, né? 0,99, show. Mas como é que você extrai dados úteis dessa matemática? O que eu tenho visto muito é isso, é muita matemática para gerar algum tipo de modelo, e pouca química medicinal. Pouca química medicinal. Porque eu acho assim, tem muita gente entrando no campo que são mais da área estatística, são mais matemáticos. Sim. Então, eles supervalorizam, assim, eu não estou criticando, não, respeito muito, né? Até queria saber mais estatística, mas supervalorizam a parte estatística e esquecem da química medicinal. O objetivo central, né? O objetivo central. Objetivo. que é municiar, a correlação entre a estrutura química e a atividade. O químico, né? Trazer para o químico um insight para traduzir aquela informação numa informação útil para o químico medicinal, né? Então, até agora, tratando alguns modelos de QSR, aproveitando assim, vários modelos para ver se encontra algum dado novo, porque são tantos modelos de QSR que estão sendo gerados e estudos novos, algumas mesmas moléculas, conjuntos parecidos, estão sendo retratados a partir de novos descritores, para ver se traz. Mas aí é aquela coisa da interpretabilidade. Eu até ia trazer a questão do learning machine, né, que as pessoas agora estão botando o machine learning está entrando em moda, e com isso são dados cada vez mais difíceis de interpretar. A última vez que falaram comigo foi assim, eu não consegui entender o modelo, como é que fazer o modelo é fácil, entre aspas. Difícil interpretar um modelo baseado em inteligência artificial. E depois traduzir para um químico medicinal, né? Se tornou o desafio maior da gente, eu acredito, né? Assim, a gente fazer o modelo não é tão complicado. Já foi mais complicado em outros tempos, com outros softwares, mas agora interpretar, trazer esse dado novo para o químico, que é efetivamente o que eles querem, né? Eles perguntam o que você quer. Até na Comissão Europeia, que tem uma... Eles falam... Tem uma Comissão Europeia... que ele fala assim, ele põe a interpretação, se possível. Já se perdeu um pouco o princípio, eles estão tentando, pois é. Já se perdeu. Em geral, é para fins regulatórios de substâncias tóxicas que estão em baixa concentração. Sim. Então, às vezes, assim, realmente, é, se possível, interpretar. Então, acaba se tornando o desafio mais presente, né? Depende do objetivo daquele QSR, né? Então, para fins regulatórios, substâncias que estão em baixíssimas concentrações, né, num fármaco, por exemplo. Faz sentido que eles não se preocupem tanto com o mecanismo, mas que tem um modelo que possa prever claramente a presença dessa substância. Exatamente. Então, assim, depende muito do uso que você vai fazer daquele modelo. Agora, se for para alguém, um químico medicinal, né, ou um químico farmacêutico, pegar aquele modelo para propor que é o que ele quer, né? Propor uma nova estrutura para sintetizar, a partir desses descritores que você não entende, exatamente, é muito difícil traduzir, sinceramente, né? Exatamente. Então, assim, fica sem resposta isso. A gente não consegue traduzir para um químico medicinal, né, como aplicar aquele modelo, visto que as variáveis, os descritores utilizados, né, não tem uma relação causa-efeito. Né? Não contempla mais o objetivo central. Está validado estatisticamente, mas em termos assim, intuitivos para um químico medicinal, vai ter vai trazer muito pouca informação para ele. Então, eu acho que um exemplo bem claro é assim, o HQSR, o CUNFA, aquele modelo que a senhora estava mostrando mais pouco, eles são muito fáceis de interpretar, eles são muito intuitivos. E é essa, quem sabe, pela simplicidade, eles não são simples de desenvolver, não são simples de gerar aquele tipo de dado, mas o resultado final é tão simples que acaba se tornando... E você ali não está misturando vários descritores de origens, é um padrão ali. Então, é mais fácil de interpretar.
né? Traduzir para um químico medicinal. Aquele de energia de interação que a gente mostrou também é um tipo só, é tudo a mesma coisa. E eu concordo que eu gostei daquele que a senhora mostrou com o resíduo associado a ele. Que aquilo ali, para quem vai ver, o que eu devo modificar em relação à proteína? Nessa região aqui, eu posso colocar um grupo que seja receptor, doador, né? Então, eu acho que facilita esse tipo facilita demais. Quando eu tenho um tipo de escritor único, ao invés de pegar um banco de dados que gera milhares de escritores diferentes, quânticos, então, né? E o desafio é tentar separar o joio do trigo, na verdade, não de um número pequeno de moléculas de escritores interpretáveis, mas, assim, de diversos outros escritores que nem interpretação direito tem. E eles vêm em unidades diferentes, você vai ter que normalizar, fazer... É muito desafiador. É muito desafiador, realmente. Então, às vezes, assim, agradeço, esses trabalhos estão tão estatísticos que a gente perde aí essa questão da utilidade. O elemento central da coisa, né? A base, a origem do a relação estrutura-atividade. Né? Só se torna um número. O problema é se tornar apenas um número, né? Não é exatamente isso que a gente quer. Por isso que modelos que às vezes não são tão bons, mas são fáceis de interpretar, vão gerar dados mais úteis, também são melhores. Não adianta ter 99 de R quadrado, Q quadrado, ter poder preditivo fantástico e a gente não conseguir interpretar para gerar uma molécula nova mais potente ou mais seletiva. Exatamente. E acaba você utilizando mais de uma técnica dentro da área de modelagem molecular. Dificilmente você agora faz só uma, né? Aplica só uma. Você acaba aplicando mais de uma. Claro. Aí a deficiência de uma... Aí junta com... Né, e aí você vai somando técnicas para tentar ir sobrepondo problemas. Que uma não responde, a outra responde, e assim a gente vai caminhando. Né? Muito obrigado pela resposta, pela palestra, professora. Obrigada aí pela atenção de vocês. Ok, acho que a participação final aqui, professora, Gesualdo pede algumas fontes para ele começar os estudos de QSAR. Quais seriam essas fontes iniciais para o estudo de QSAR? Olha, na apresentação, quando eu mostrei um slide ali do QSAR classificatório de regressão, tem um e-book gratuito dessa agência europeia, eu posso até botar aqui no link. E é um livro. Ele dá uma visão geral. Seria interessante para começar, por exemplo, né? Deixa eu botar aqui. É um e-book gratuito, está em PDF. Teoria, guias e aplicações de QSAR. É para fins regulatórios, tá? Mas a ideia já botei aí no link, ó. Ah, certo, está aqui, já apareceu para a gente. Ele é para fins regulatórios, mas é gratuito. Uhum. E também tem os módulos da Química Nova e o da Química Nova na escola, né? Que tem uma parte mais de divulgação científica, mas sempre os artigos de revisão eles são ponderados para essa parte de divulgação, né? Tanto a Química Nova na escola, que é voltada mais para o ensino médio e fundamental, quanto a própria Química Nova, que está em português, a grande maioria dos artigos, e tem esse viés, né, de trazer essa contextualização para a técnica, por exemplo, de QSAR. Né? Porque eu acho que deve ser interessante não só para alunos de pós-graduação, mas para alunos de graduação também, né, que estejam fazendo iniciação científica nessa área, né? Sim, é o caso de Gesualdo. Gesualdo está desenvolvendo a análise farmacofórica também, e aí tem um interesse voltado mais para a parte de QSAR, que vale a pena ter essas referências como estudos aí para os próximos passos na análise dele. Entendi. Ok, professora Magali, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela disposição aí, pelo conteúdo que foi trazido aqui para o nosso grupo, a gente agradece e deixa aí as portas abertas para tornar esses momentos aí mais regulares, da gente ter um intercâmbio maior entre os grupos de pesquisa. Bahia é bom presencialmente, né? Salvador. Com certeza. Eu quero agradecer novamente ao convite seu, Samuel, dar os parabéns pelos 10 anos aí do
coordenação aí do laboratório de modelagem. Felicidade de saber, né, que você né, contribuiu lá no nosso grupo também, como aluno de mestrado. Depois foi para o grupo do Pascut, que também fez a apresentação, acho que ontem, né? Isso. Então, complementou aí a sua formação. Então, hoje, o profissional completo aí, já com os seus alunos, né? Então, foi um prazer participar aqui como convidada do seu laboratório. Agora somos colegas já faz tempo, né? Então, agradecer pelo convite. Tá? Eu que agradeço. Tá, Joia. Muito obrigado. Estamos à disposição aí. A palestra vai ficar gravada no YouTube, lá do Labim. Aí depois, quem tiver interesse para divulgação e conhecer melhor, revisar os conceitos que a professora Magali falou, nós deixaremos a palestra à disposição de todos. Obrigado mais uma vez, professora Magali. Boa estada aí no Rio de Janeiro, nas suas atividades acadêmicas e de pesquisa. Então, boa noite a todos. Irmã, não vai juntar agora não, preciso juntar.